Bem-vindos ao canal Aldeia dos Filhos. Neste vídeo, Avral vai falar sobre o karma nulo e a importância de adquirir o maior número de karmas nulos para se capacitar a encarnar em um planeta de outra dimensão origem. Avral também vai falar sobre a programação do karma genético da próxima encarnação. Não se esqueçam de se inscrever no canal para receber atualizações sobre vídeos futuros onde compartilharei mais conhecimentos. Prepare-se para receber incríveis informações que Avral tem a compartilhar. Então, preparem-se para essa jornada incrível juntos. Assistam o vídeo e fiquem com Deus. As ações negativas realizadas são registrados no nó kármico da encarnação atual e da encarnação seguinte. Assim, a realização de ações negativas produzem condições para a programação de sofrimentos da encarnação atual, respectivo ao karma atual, como, também, na encarnação seguinte, devido ao karma posterior. 1. Nó kármico negativo programado. A pessoa ao executar ações negativas acionará este nó kármico programado, produzindo um sofrimento qualquer, na mesma potencialidade das suas ações. 2. O acionamento acontece ao transportar-se a energia dos pontos kármicos para o nó kármico. 3. Os pontos kármicos energizados no nó kármico da encarnação atual, também serão registrados no nó kármico da encarnação seguinte. 4. Os pontos kármicos do nó da encarnação posterior programam um sofrimento para a próxima encarnação, ao transportar sua energia para o nó kármico específico. Se as ações negativas energizassem um nó kármico e sem objeção se verificasse um nó kármico positivo programado, os dois seriam anulados. Nesta situação, não aconteceria nenhuma programação no karma posterior. O karma posterior relacionado a este nó seria nulo. Não existiria nó kármico negativo nem positivo programado. Nada aconteceria, nem para favorecê-lo ou prejudicá-lo em relação àquele nó. No entanto, acontecerá o fenômeno do transporte de energia da ação relacionada ao nó nulo, para o próximo nó não nulo programado. As ações executadas em um intervalo kármico nulo não vai programar o DNA da encarnação posterior. O nó kármico que se transformar em nulo, permanecerá assim até que a pessoa consiga completar a sua evolução no reino humano. O que acontece normalmente é de aumentar cada vez mais a quantidade de nós kármicos nulos. Como eu expliquei anteriormente, existem condições de se conquistar karma nulo. O karma nulo pode ser referente a somente o pequeno intervalo do gen kármico, ou melhor, alguns nós kármicos nulos. Podemos encontrar gens kármicos totalmente nulos, assim como também DNA kármicos totalmente nulos, mas é extremamente raro. Nunca encontraremos todos os DNA nulos, porque se todos fossem anulados não existiria necessidade de uma nova encarnação. Ao atingirmos karma totalmente nulo relacionados a todos os DNA, a pessoa não necessitará mais encarnar no reino humano, sendo capacitado para o reino planetário. Existem dois tipos de karma nulo, total e relativo. O karma total é o das pessoas que têm todos os seus DNA kármicos nulos. Em virtude da anulação total do seu karma não existe necessidade para a pessoa reencarnar no reino humano. Ela passa ao estágio angelical e logo em seguida ingressa no reino planetário. O karma relativo é o das pessoas que têm gens kármicos nulos em quantidades aceitáveis para encarnar em outra civilização, de outra dimensão origem, em progresso espiritual superior ao do planeta Terra. As pessoas que conquistarem quantidades aceitáveis de gens kármicos nulos, referente a definida civilização, abandonam o planeta Terra e encarnam em outra civilização, possivelmente extraterrestre. A pessoa tem a quantidade aceitável de karma nulo relativo a uma civilização, mas não a quantidade aceitável de karma nulo em relação a uma civilização com progresso espiritual superior. Quanto maior a evolução de uma civilização, maiores serão os números de gens kármicos nulos indispensáveis para uma pessoa conseguir nela encarnar. Contudo, como não tem karma nulo total, regularmente esta pessoa necessitará desencarnar desta civilização e encarnar no planeta Terra,
para anular mais depressa o seu karma, assim, conseguindo encarnar em uma civilização superior à que estava encarnado anteriormente. No período de sua encarnação no planeta Terra, esta pessoa necessitará aumentar a quantidade de genes nulos. Assim que aumentar a quantidade de genes nulos aceitáveis para encarnar em uma civilização superior à anterior, ele desencarnará do planeta Terra e encarnará nesta civilização com karma parcialmente nulo. Se a pessoa não aumentar a quantidade de genes kármicos nulos, não conseguirá encarnar em outro planeta, enquanto não conquistar uma quantidade maior de genes nulos relativos à civilização em que estava encarnado antes de encarnar no planeta Terra. Esta pessoa poderá ficar presa ao planeta Terra por incalculáveis encarnações, até que consiga anular os genes kármicos necessários. Mas este retorno à Terra é essencial a todas as pessoas, porque no planeta Terra se realiza o grande teste e a triagem para se examinar a real evolução espiritual de cada pessoa. O DNA kármico físico é helicoidal e formado por duas espirais, a teticose e a arniticose. É ele que possui o DNA kármico da encarnação atual. O DNA kármico do corpo astral é duplo. Possui 4 espirais, 2 paralelas com uma perpendicular a cada uma. Uma espiral teticose e uma arniticose com programa genético da encarnação atual e uma teticose e arniticose, que será programada para a próxima encarnação. Os dois DNA, da encarnação atual e da encarnação posterior, estão conectados por um suporte menor que um gene kármico, chamado de botão aditivo. Na imagem, para o melhor entendimento das explicações, os genes kármicos e a composição da cadeia da molécula de DNA e esquemática. Ao examinarmos através de um microscópio, esta estrutura genética mostra-se de maneira completamente diferente e muito complexa. Na imagem, apenas o botão aditivo mostra-se como ele verdadeiramente é. São idênticos a 3 discos ovalados, dos quais 2 discos menores unem-se num idêntico, aproximadamente 3 vezes mais volumoso. Os discos, nas extremidades e nas concavidades, apresentam cor violeta clara e a sua composição é de cor branca aperolada. É uma composição semissólida, não líquida. Ela é idêntica à estrutura plasmática imensamente energizada e condensada. Possui a função de unir as duas cadeias de DNA, para que o karma da encarnação posterior seja programado. As espirais que conectam o botão às espirais arniticose e teticose possuem na extremidade energia amarela ou verde. Alguns botões possuem bordas e reentrâncias verdes ou amarelas ao invés de violeta. Diante disso, as extremidades das espirais convertem-se em violeta luminosa. As espirais teticose e arniticose possuem, especificamente, luminosidade azul e vermelha. Esta luminosidade é originada da energia isorropia percorrendo as espirais. As partes das espirais teticose e arniticose não percorridas pelo Epchergasti continuam brancas e idênticas à matéria plasmática do botão aditivo. Cada gene kármico percorrido pela energia isorropia liberta-se do seu específico gene kármico do DNA da encarnação posterior, anteriormente conectado pelo botão aditivo. Esta libertação acontece quando a energia isorropia interrompe o seu percurso no gene kármico da encarnação seguinte. Um exemplo: possuímos um gene kármico da encarnação atual denominado X e o outro Y. Paralelo a estes genes kármicos estão os genes X e Y da encarnação seguinte unidos ao X e Y da encarnação atual, através do botão aditivo. Quando a energia isorropia percorrer o gene X, passará a percorrer o Y e quando terminar de percorrer o gene Y, o X da encarnação atual e o X da encarnação seguinte libertam-se. Assim sendo, o DNA kármico da encarnação seguinte registro a registro salienta-se do DNA da encarnação atual. Não podemos esquecer de que tudo será processado no corpo astral, porque não existe DNA kármico para encarnação seguinte no corpo físico. Já expliquei que a energia isorropia percorre o DNA desde a fertilização do óvulo até o derradeiro segundo de nossa vida. Como efeito do processo, o DNA da encarnação atual, com ressalva do último gene kármico, porque para sobressair-se seria indispensável um gene kármico posterior a este. Sendo o último, ele não se sobressai.
a pessoa, embora desencarnada, só se libertará do seu corpo físico assim que o botão aditivo do seu último gen kármico romper-se. O botão aditivo se romperá assim que a energia isorropia parar de fluir pelo DNA. A energia isorropia fluirá pelo DNA enquanto estivermos vivos. Ela vai parar de fluir em virtude da morte do corpo físico. Parando de fluir, o botão aditivo começa a desintegrar-se. Esta desintegração poderá durar até 7 dias para concluir-se, e por fim, libertar o último gen kármico da encarnação seguinte do seu gen kármico da encarnação atual. Quando acontece a libertação total do DNA da encarnação seguinte do DNA da encarnação atual, o espírito e seus corpos astrais libertam-se do corpo físico. Normalmente, todos nós desencarnamos antes da energia isorropia percorrer por todos os gens kármicos, e desse modo, muitos gens kármicos da encarnação seguinte não se sobressaem de seus relativos gens atuais. Assim, será indispensável a desintegração dos botões aditivos de todos os gens remanescentes. Quando a desintegração é relacionada a apenas um gen, este poderá demorar apenas alguns segundos. Mas, tratando-se de muitos gens kármicos da encarnação seguinte ligados a seus gens da encarnação atual, o processo de desintegração poderá durar até 7 dias. Esse tempo levará a 7 dias de sofrimento, porque o procedimento é extremo. Assim, quanto melhor está o nosso equilíbrio físico e mental, menos gens kármicos ficarão para serem desintegrados após a morte física. Quanto mais antecipamos a nossa desencarnação, mais gens para serem desintegrados, logo, maior o sofrimento. Esta é uma realidade que confirma o terrível sofrimento dos suicidas, que levará de 15 a 60 dias para que o seu espírito liberte-se do corpo físico. O período de 15 a 60 dias no plano físico corresponde a anos no plano astral. No próximo vídeo, os estágios evolutivos no reino humano e o karma nulo. Até lá! E fiquem com Deus!